Hoje no podcast Behind Brands eu recebo Vivi Reis, uma personal stylist que tem uma trajetória super legal em grandes marcas e hoje ela trabalha como consultora de moda. Então seja bem-vinda, Vivi. Eu estou muito feliz que deu certo de a gente gravar esse podcast. Eu acho que tu tem bastante coisa para compartilhar. Eu sempre aprendo contigo cada vez que a gente está junta. E eu queria começar entendendo um pouquinho de ti, como que foi, né, esse processo de transição de carreira, né? Então, antes tu trabalhava no CLT, em algumas empresas no ramo da moda, e agora tu tem a tua própria empresa, tu trabalha atendendo teus próprios clientes. Como que foi essa transição? Tá, primeiro eu queria te agradecer também pelo convite. Estou muito feliz e honrada de estar aqui. Eu também sou, já vou começar, super fã de ti, do teu trabalho, do teu estilo. Então, assim, é um convite que eu sei que vai ser muito divertida essa conversa. Vai. E eu também sempre aprendo muito contigo, muito mesmo. Assim, e executo. Aprendo e executo. Mas vamos lá. Eu também, claro. Quando eu, formei, até um resumão, assim, eu comecei, na verdade, empreendendo. Eu tive uma loja, logo que eu saí da faculdade, rolou uma oportunidade. Eu não sabia disso, dessa parte da história. Eu já trabalhei em todos os lados da indústria têxtil. Então, eu já trabalhei lá na ponta com o cliente, hoje também de novo, mas hoje eu estou um pouco entre os dois. Já trabalhei na indústria, então, bem no começo do processo. E aí, é isso, hoje eu estou pelos dois, assim, mas... Então, eu comecei empreendendo, e aí, assim, gente, com 23 anos, não deu certo. Normal, né, também. Normal, mas eu costumo falar, eu falo e eu acho que eu vou falar isso pro resto da minha vida. Eu aprendi muito quando eu resolvi empreender, abrir a minha loja com 23 anos, mas eu aprendi 5 vezes mais quando eu tive que fechar. Então, assim, a dor, ela é uma coisa que ensina muito. Sim. E é lógico que a gente não deseja passar por isso, mas eu realmente cresci muito. E aí eu tive que recomeçar, uma das tantas vezes que eu já tive que recomeçar. E aí eu fui para o mercado, né, e para dentro da indústria mesmo. Consegui, aos pouquinhos, acessar algumas empresas, nomes legais, e isso é porque eu acho que eu não tenho muito... Por exemplo, aqui, né? Vivi, vamos gravar? A primeira vontade é falar, ai, não. Mas por que não? Eu vou aproveitar a oportunidade. Tu é uma pessoa que sempre arrisca. Eu mesmo arrisco, eu que aproveito. pareça difícil no começo, tu Cara, arrisca. se der tudo errado, a gente volta para onde a gente estava. Sim. Então, essa postura minha, se eu não der esse passo, nada vai mudar. Eu não vou sair de onde eu estou. Então, isso sempre foi muito a minha personalidade. E aí, eu comecei a ir atrás de vagas, sempre fui tentando conseguir voltar, entrar no mercado, né? Então, assim, faculdade, loja. O que eu tinha de experiência de indústria? Nada, mas eu comecei. Isso é uma coisa muito legal de falar, porque já teve gente que fez a mesma coisa, se inspirou nisso e me contou depois que fez. Na minha época... Ai, eu não vou lembrar o nome do... Era um site de vagas só para moda. Eu acho que ainda existe. Esqueci o nome. Depois, se eu lembrar, eu mando para vocês. E aí tinha lá, né, para você preencher seu currículo dentro do site, e eu via tudo que eu não era boa ainda. Então, assim, não, aqui, ok, não, isso aqui ainda não sou boa. E eu lembro que a parte da modelagem é algo que eu saí da faculdade um pouco sem me sentir confiante daquilo. Eu falei, eu vou fazer curso de modelagem, porque eu tenho que ficar muito boa nisso e tal. E aí, tudo que eu via que eu podia melhorar, eu ia atrás de curso para fazer. E aí, por causa desse curso de modelagem, eu assumi como estilista da primeira marca que eu trabalhei como estilista. Que legal. E ali eu fui crescendo. A minha professora, eu falo que ela foi meu anjo da guarda, porque eu tinha medo de assumir, mas ela me deu muito suporte. Então, ela me deu muita segurança para assumir aquilo ali. E é muito legal, porque quando tu começa numa empresa que está começando também, o pouco que tu sabe é muito para eles. E meio que tu tem que botar a mão em tudo, em todas as áreas. Então, o que é ótimo, né? O que é ótimo. Então, eu falo assim, gente, se tudo der errado, eu assumo alguma ponta. Tipo, de cadastrar produto em site, de fazer descrição. Então, tipo, o site da marca eu acessava e eu fazia tudo lá dentro. Não era meu trabalho, mas eu ajudava a marca e eu aprendi muito. Então, hoje eu sou da minha empresa. Eu faço tudo. Se eu tiver alguém que possa me ajudar, que bom. Mas se essa pessoa me deixar na mão, eu também sei fazer tudo. Sim. E eu acho essa liberdade, ela é uma coisa muito importante para mim. Não ficar meio refém de... Sim. Ou controle, né? Não, mas eu acho que isso é uma coisa super válida, que às vezes
hoje em dia eu vejo que tem pessoas que têm essa mentalidade, né, de tipo, ah, não, mas isso não é a minha área, isso não cabe a mim fazer. Só que até para mim mesmo na Fiverr, eu sempre falo, eu fui a pessoa que fez tudo. Então eu já fui designer, eu já fui redatora, eu já fui videomaker, eu já fui tudo. É óbvio que hoje em dia a gente tem pessoas com a gente, no meu caso, né, que fazem melhor que eu, e que bom. Mas o fato de a gente ter feito de tudo um pouco e ter também se arriscado em colocar a mão em coisas que, às vezes, tu olhou para o site e tu falou, eu não sei fazer isso. Mas isso te dá um panorama muito amplo. E para a empresa isso é super válido também, porque eles olham assim e falam, putz, essa é uma pessoa que se esforça, que está disposta. E agora, para a tua própria empresa, isso te dá uma visão ainda melhor do teu negócio. Isso né? é uma clareza que eu tenho hoje, que tudo que eu já passei me tornou, claro, a pessoa que eu sou hoje, mas me deu base para conseguir fazer tudo que eu faço hoje. Sim. E fazer melhor e estar muito mais à frente dos outros. Então, assim, lá atrás, eu tive que fazer coisas que não eram da minha área. E isso, para mim, nunca foi um problema. Eu sempre fui pode contar comigo. Eu sou muito parceira. E aí, entrei, de fato, no mercado, ali na indústria. Então, dali eu comecei numa pequena, daí eu fui para uma maior, e daí dali eu fui avançando para outras marcas. Trabalhei em São Paulo, trabalhei na La Garçonne, que é, tipo, para mim foi uau, sim, meu Deus, eu consegui trabalhar na La Garçonne, eu conheci o Alexandre, eu trabalhava com o Alexandre Herkovitch do meu lado. Isso foi, assim, sabe, desfile, São Paulo Fashion Week. Eu acho que, assim, todo mundo que entra na moda sonha um dia fazer parte desse mundo. E aí, assim, a gente chega lá, é muito legal, mas também tu olha e diz assim, bom, é todo mundo gente como a gente sabe tanto quanto eles, eu não sei dos outros, mas de mim. Eu tinha uma sensação de, por a gente estar em Santa Catarina, sabe? A gente não é São Paulo. E aí, parece que eles sabem melhor ou mais das coisas do que a gente. Sim, a gente é do interior, né? Mas chegar lá, a gente viu que a gente é tão bom quanto, e que a gente sabe fazer igual ou melhor, e que a gente, às vezes, é até mais... Não falando da La Garçonne, a qualidade deles é excelente, mas eu conheci muita gente. Tá? Então, vamos pensar bem abrangente. Assim, a La Garçonne é realmente impecável no produto deles. E aprendi muito lá. Mas aí tu vê que outras marcas, outras pessoas, às vezes não sabem... A gente tem tudo aqui. Santa Catarina é muito forte na indústria têxtil. E coisas de muita qualidade daqui, sabe? E a gente, às vezes, não valoriza. Sim, é verdade. E aí, enfim, trabalhei, tive essa super experiência dentro de indústria. Trabalhei, então, 9 anos como estilista. E aí, em São Paulo... por outros motivos pessoais. Isso é uma coisa que eu não sei se eu já te falei. Mas eu estava ali numa crise meio interna, passando por alguns momentos pessoais um pouco difíceis. Estava lá, estava longe da minha família. E eu já comentei sobre isso com algumas pessoas também. E eu já tive 2 relatos que passaram pela mesma coisa. Eu li aquele livro do Milagre da Manhã. Sei. E eu fiz. Quando a gente está meio desesperada, a gente... tenta de tudo, Tenta né? de tudo. Então, foi, inclusive, a fase que eu comecei a consumir YouTube, que eu não consumia muito até então. E eu comecei a ouvir muito... descobrir pessoas na internet que, até hoje, eu vou lá dar uma consultada, uma conferida, ver o que é. Então, foi uma fase muito de silêncio. Eu dei uma silenciada, fiquei quietinha. E, nesse processo, eu acabei fazendo o Milagre da Manhã. Acordava super cedo, fazia ali os 6 passinhos. E coisas que são muito legais de contar. Nesse momento de silêncio, ele fala para a gente pesquisar, ler alguma coisa que vai te agregar. Então, porque a gente fala que não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. E o que ele diz no livro você tem tempo se você acordar um pouquinho mais cedo e você dividir o seu horário ali, a sua 1 hora antes, e fazer o exercício que não dá tempo. Né, Sabrina? Detalhe. Sabrina sabe que a constância no exercício é algo difícil para mim. A leitura, para aprender alguma coisa nova. E ele fala também para fazer a parte da escrita, né? Mentalização, afirmação. Então, já começar o dia 100%, né? Tipo, missão concluída. E nessa parte da escrita e da leitura, foi onde eu caí, por algum motivo que eu não lembro qual, no YouTube, num canal e uma consultora de imagem. E aí, eu comecei a seguir ela. E aí, eu fui para o Instagram, comecei a seguir ela. E aí, uma coisa foi puxando a outra e eu fui ficando, tipo, obcecada por esse assunto. E o que me chamou a atenção? Eu tinha um conceito de consultora de imagem muito tradicional.
nada contra. Mas eu nunca me identifiquei, eu não Mas sou. é porque antigamente, pelo menos eu, né, olhando fora da bolha da moda, era isso mesmo. Era. A gente via consultoria de imagem, mas era muito para uma coisa mais tradicional, A postura, né? Hoje a gente já como... vê vários estilos de Exato. consultoras. E é super legal, porque cada cliente tem um estilo e vai se identificar com Isso aí. E foi isso que chamou minha atenção, e que essa consultora especificamente, ela... Eu mudei, assim, eu falei, meu Deus, mas ela usa coturno, ela é tatuada, ela foge totalmente do padrão, e isso me pegou muito, e eu vi, gostei disso, achei legal, me identifiquei, comecei a consumir, e comecei, nesse momento de escrita, a falar, eu vou fazer consultoria, vou estudar sobre isso, e eu tenho esse caderno até hoje, com todo o passo a passo. Eu fiz o meu plano de negócios de consultoria para entrar nesse universo. Eu falo assim, eu fiz uma transição de carreira, mas tudo é dentro da moda, né? Só que aí eu saí, de fato, do CLT e saí da indústria de fazer roupa para atender o cliente final com a roupa pronta e sendo autônoma. Mas aí, nesse processo, então, eu fiz o Milagre da Manhã, escrevi o meu passo a passo, ok, vou atender a Sabrina. Como é que vai ser o primeiro dia? Como é que vai ser o segundo? Tá lá escrito, assim, o que eu ia fazer nesse passo a passo. E aí, eu lembro que eu resolvi voltar para cá, sair de São Paulo, e porque, querendo ou não, aqui a gente conhece mais pessoas, né? Então, tá na tua cidade, conhece mais pessoas. E eu falei, ok, eu vou divulgar que eu estou fazendo consultoria e acho que eu vou ter que fazer um portfólio, eu vou ter que fazer uns atendimentos ali atender gratuitos. Um pouco a família, as amigas. Chamar umas pessoas. Mas, desde o momento, eu lembro assim, na primeira semana que eu postei e comentei, já me chamaram. A minha primeira cliente, a Pamela Golim, até hoje, assim, eu falo para ela, tu foi a primeira. Ela é tua cliente até hoje? Ela é minha cliente. Ela na época, namorava um amigão meu, e ela é uma pessoa que viaja muito, então, para ela, assim, Vivi, me ajuda, eu preciso de você. E aí ela me conhecia e sabia da minha bagagem, do meu histórico. Então, o que aconteceu? Eu nunca precisei fazer de graça. Eu sempre, desde a minha primeira cliente... Ela confiou em ti. Ela confiou, ela pagou. Ela não é daqui de Balneário, eu ia a Balneário atender ela. E aí, depois dela... E ela é uma pessoa super... que posta e tal. E ela sabia da minha história, ela queria me ajudar também. Então, ela postava sempre o que a gente estava fazendo. E aí, por conta disso, veio a segunda. E por conta disso, veio a terceira. E aí, eu nunca mais parei. Isso foi em 2019. Julho de 2019. E aí, eu nunca mais parei de fazer consultoria e eu me descobri total. Venci muitos medos, a gente não tem certeza de nada. Eu tive que, de novo, recomeçar, dar cara a tapa, passei por muito perrengue. Eu falo que na moda só fica quem gosta, porque é ilusão achar que vai formar em moda e vai começar a trabalhar e vai ter uma carreira. Eu falo que é muito tipo jogador de futebol. A galera vai jogar futebol e acha que vai ser descoberto um grande talento e não. Então, no mundo da moda, é muito assim, é muita concorrência, muito glamour para frente das câmeras e por trás das câmeras eu já carreguei muito rolo de tecido. O outro lado que ninguém mostra. O lado que ninguém mostra. E assim, mas foi tudo isso que aconteceu e que construiu a Vivi Reis, consultora de imagem, e que me dá toda essa bagagem, sabe? Sim. E tu sabe que meu sonho de criança era trabalhar com moda, né? Eu falava, na verdade, eu não entendia muito bem. Eu era uma criança, literalmente, mas eu sempre gostei muito de desenhar. E eu lembro que eu ia, sei lá, numa lanchonete com meu pai. A gente ficava lá esperando, eu lembro exatamente dessa cena. A gente ficava lá esperando o x-salada ficar pronto. E aí o dono dessa lanchonete, ele tinha uma filha que era tipo um pouquinho mais velha que eu e ela sempre me dava, sei lá, um papel, uma caneta, alguma coisa assim. Vamos distrair essa criança. E aí eu ficava desenhando. E eu sempre gostei de desenhar roupa, tipo roupa de princesa e tal. E eu cresci, tipo, falando, não, eu vou trabalhar com moda, eu vou ser estilista, eu vou estudar no Instituto Marangoni. Só que conforme eu fui amadurecendo, eu fui vendo que, cara, não tem espaço para mim fazer isso no Brasil, sabe? Tinha essa mentalidade. E acabei indo para outra área. Né? Mas acaba que eu gosto muito de moda. E até dentro do meu trabalho eu tento trazer uma... Óbvio que eu não tenho um terço do conhecimento que tu tem. Mas a gente tenta colocar um pouquinho de fashion também no trabalho, para deixar um pouco mais autêntico, né? Então, eu acho que talvez uma curiosidade sobre mim que talvez... Que faz eu conectar muito contigo, porque eu acho que a gente consegue perceber isso na Sabrina. E aí, quem gosta,
conecta ainda mais Sim. na Sabrina e tu consegue trazer isso para dentro da Fever, com certeza. Mas essa é uma curiosidade legal. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe um dia, né? Quando eu me aposentar, eu vou trabalhar com moda por Eu, quando hobby, criança, assim. vivia também desenhando. Eu sempre levava, assim, uma bolsinha com caderno e lápis de cor. E eu lembro que a minha mãe levava sempre roupa para costura. E aí a senhora morava na nossa rua, a avó Laurinha. A avó Laurinha tem parte importante na minha história. E eu ia com a minha mãe. E aí ela me ensinava a botar linha na agulha. Ela me ensinou a costurar com linha e agulha. Ela me dava todos os retalhos da máquina dela. Eu ia para casa feliz com aquela sacola de retalho. Chegava na sala e eu fazia assim, ó, em cima do tapete. Eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. E eu falava, meu Deus, como é que minha mãe não pirava, né? Porque retalho solta um monte de... Enfim. E eu fazia as roupas das minhas Barbies. A calça era literalmente assim, né? Um retângulo com corte no meio, aí costurava as pernas, assim. Era a calça bag de hoje. Era, mas eu sempre fazia. Então, realmente, a costura e o desenho também fizeram muito parte, assim, da minha infância. Presente de Natal, era uma maquininha de costura. E uma vez eu fui costurar, passei meu dedo junto, furei o dedo, assim. Aconteceu, com frequência. Mas eu era criança que brincava. Eu falava, meu Deus, minha mãe é meio, né? Deixava eu brincar com linha, agulha, tesoura. Foi o teu, Foi a minha teu infância. destino, né? É. E teve algum não, assim, que tu ouviu durante a tua trajetória que te deu, assim, a pessoa te disse o não, te deu uma negativa ou não foi como tu imaginou e que te deu, assim, algum combustível para, não, eu vou conseguir fazer isso? Tiveram 2 especificamente, não de cliente, mas o primeiro... O primeiro não foi no meu... Assim, na faculdade de moda, a gente faz o TCC normal, ali por escrito, mas a gente também faz um projeto, uma coleção e apresenta. Então, além de ter essa parte escrita, que foi uma nota super boa, mas nessa do projeto, gente, mas é muito legal quando o tempo passa e tu vê que tava desde lá a minha essência, só que eu fui incompreendida. Eu apresentei o meu projeto, levei os meus desenhos e uma professora, especificamente, eu lembro, obviamente, o nome dela, ela me esculachou. E ela, eu não sei se eu posso falar nomes, Tem mas... aquele meme, né, assim, professor fulano, olha eu aqui, você falou que eu ia dar errado, olha aqui na Europa. Exato! Eu juro, quando eu estava em São Paulo, entrando o desfile da La Garçonne, eu pensei assim, professora, você falou que eu ia fazer roupa para Feju. Ai, gente. Ela, assim, ó, nada contra, tá? Pode ser que a Feju dê muito dinheiro e as pessoas estão ganhando dinheiro. Mas não é o teu estilo, quando né? você está fazendo faculdade de moda, Não é o você que tu imagina almeja estar fazendo também. roupa para La Garçonne e não para Feju, né? E aí, eu lembro que ela falou isso. Eu saí tão mal. Eu saí chorando e as minhas amigas me acolhendo. E olha só, era muito pouco. Isso foi 2008, se eu não me engano. Eu acho que foi 2008. A gente não usava camiseta. Assim. Era, tipo, no máximo, a baby look. Mas eu acho que no máximo a baby look na época que a gente era meio ali do surf, né? Sim. Prata de Bali, enfim. Mas não tinha muito. E eu lembro que eu tinha muita influência desde sempre disso. Do estilo mais street, mais esporte. Sempre foi algo presente no meu estilo. Eu lembro que as minhas amigas, eu sou natural de Tubarão, e é uma cidade mais tradicional. Então, as pessoas usavam a sapatilha, a skinny, um blazerzinho. E eu usava, mas sabe quando tu não se sente ali dentro? Eu não pertencia àquele universo. Eu sempre me sentia um pouco... Não estou confortável nesse look. E aí eu lembro que começou a tendência do Vans, aí começou a surgir um pouco de Nike, camiseta. SB, coloridinho. E aí eu comecei a investir nisso e eu falei, gente, eu me descobri. Foi ali que eu comecei a, de fato, descobrir meu estilo. Eu lembro que na faculdade eu usava, olha só, isso é presente até hoje no meu estilo, moletom com bota bico fino. É verdade. E isso tá lá. Se tu vê esse projeto que a minha professora criticou, é camiseta. Só que assim, ela esperava o quê? Vestidos, uma coisa conceitual, trazer uma coisa muito mais glamurosa. E eu nunca me identifiquei com esse lado mega glamuroso, no sentido de alta costura. E aí, quando eu apresentei meu projeto, ela, não sei, ela ficou frustrada, ela me chocou, e esse foi um grande não. E o segundo grande não que eu tomei na vida foi eu sair de uma empresa que eu estava trabalhando como estilista, e eu
eu tava assim, ó, as minhas peças, era uma equipe grande de estilo, e a gente tinha, se eu não me engano, 7 estilistas. E das 4 peças primeiras mais vendidas, as 4 eram minhas. Tipo, as 4 primeiras peças mais vendidas da empresa eram minhas. Então, tipo assim, eu estava muito alinhada com a marca, entendendo bem o público e produzindo realmente aquilo que a gente precisava. E eu recebi uma oferta de uma outra empresa para ir para lá. Alguns motivos pegaram. A empresa que eu estava trabalhando, essa que eu estava indo bem, era muito longe da minha casa, muito longe mesmo. Era na área industrial ali da Palhoça e eu morava na Barra da Lagoa, gente. Nossa. Eu era louca. Tinha que acordar que horas para ir para o trabalho? Eu acordava umas 15 para as 5, eu tinha que sair pontualmente às 6, que eu tinha batia ponto 7 horas em ponto. Então, assim, e o que acontece? A gente tem horário para entrar, tem horário para sair, mas equipe de estilo, eu acho que é meio tipo agência. Às vezes tu tá num projeto que não dá, tu vai ter que estender um pouquinho mais. Então, várias vezes eu saía 9 da noite da fábrica. Chegava meia-noite em casa. Chegava. Não, se eu saía às 9, eu ainda chegava Dorme na às 10. fábrica Ainda já? chegava às 10. Mas o problema é que quando eu saía mais cedo ali, eu pegava muito trânsito. Então, realmente, às vezes eu passava 2, 3 horas no trânsito. Até subir o Morro da Lagoa, com fila de verão. Era horrível. Enfim. E aí, esse foi um ponto que pegou para eu trocar de empresa. E, claro, também teve ali um valorzinho a mais oferecido. E aí foram 2 questões que eu pensei assim, não, eu vou. Só que aí eu fui, aceitei o trabalho dessa empresa. E menos de 3 meses depois, rolou uma demissão em massa. E eles me demitiram, gente. E aí, assim, eu sei que não foi pessoal. E eu entendo o porquê dos cortes, porque realmente só ficou o diretor criativo. E todo o resto da equipe foi demitida, assim. Então, não foi algo pessoal, mas foi muita sacanagem. Sim. Foi muita sacanagem, sabe? Aí, depois disso, desmembrou, assim, um pouquinho mais de história. E aí foi onde eu fui para São Paulo. E aí deu uma grande virada. Acho que por isso que São Paulo teve um... Meu Deus, deu tudo errado, mas deu tudo certo. Sim. Sempre tem uma rota de fuga, e daí quando passa, tu fala, nossa, parece que tinha que ser desse jeito, né? Talvez se não tivesse acontecido, talvez não teria ido, não sei. Mas foram 2 nãos, assim, bem importantes, mas que todos os nãos que eu recebi na vida, eu nunca... e é uma coisa muito minha, e eu já ouvi isso algumas vezes de algumas pessoas. Eu sou uma pessoa resiliente. Então, assim, eu já tive muitos nãos, eu já tive que recomeçar muitas vezes. E aí, quando todo mundo acha assim, nossa, agora foi muito forte, eu consigo. Assim, me arrastando em caquinhos, mas eu vou juntando meus pedacinhos e vou começando de novo. Eu não desisto. E aí, as 2 vezes, esses 2 nãos, tanto que, olha, como é forte, né? Eu estava lá em São Paulo vendo o desfile e eu lembro, assim como tu lembrou do teu pai lá, eu lembro, eu pensando, professora, tô aqui. Sim, deu a volta por cima, né? Mas essa resiliência, assim, essa capacidade de lidar com esses altos e baixos que vão acontecer na vida de todo mundo, é o que hoje também te mantém, eu imagino, persistente no teu trabalho como autônoma, porque como autônoma, como empresária, tu vai ter meses maravilhosos e tu vai ter meses que não vão ser tão incríveis assim. E aí é importante essa mentalidade, porque parece óbvio falar isso, mas muita gente desiste no meio do processo porque a pessoa pensa que quando tu vai começar um projeto, vai começar numa empresa, vai começar a sua empresa própria, tu vai numa linear, né? Tu vai só subir, subir, subir. Às vezes não, às vezes tu vai ter aquela queda gigantesca e tu vai precisar ser resiliente e pensar... Resiliência hoje é a palavra mais comum, né? Mas a verdade é que tu vai precisar ser teimoso, insistir naquele negócio, porque tu sabe que... Às vezes tu não sabe, né? Mas tu sabe que tu gosta de fazer aquilo... que tu tem um plano, que tu tem uma visão de futuro, mesmo que às vezes ela não esteja tão clara. E aí as pessoas desistem no vale, e depois tu começa a crescer de novo, né? Então, é algo que ouvir esses nãos, às vezes, de alguma forma, também te constrói mais forte para quando tu tiver esse teu negócio, que é o que tu tem hoje, né? Eu acho que a moda, ela ensina muito isso, porque, de novo, é um mercado muito concorrido. Eu lembro que eu falo assim, quando tu para olhar para trás, eu já fiz um negócio que é você virada de ano, né? Aí tu pensa para frente, mas um dia eu vi, talvez em algum podcast, alguém falando assim, faz o mesmo para trás. E aí eu lembro que eu fiz assim, tipo, 10 anos para trás. E eu fui ano a ano, vendo tudo que eu fui fazendo que eu acho muito legal, até às vezes o que não foi muito legal, mas o que eu fui construindo, eu falei, nossa, eu já fiz muita coisa, mas isso me trouxe uma reflexão muito legal de tipo assim, eu fui treinada.
Sim. Eu fui treinada para fazer o que eu faço hoje, eu fui treinada para sobreviver hoje. Então, assim, eu lembro de estar numa equipe ali de 30 pessoas e eu ter que levar as minhas peças e eles julgam se a tua peça entrou ou não na coleção. Não é assim, eu desenhei e vai entrar de certeza. Então, tu já aprende a defender a tua ideia lá. A tua peça só entra se tu aprende a ser uma pessoa que defende a tua ideia. E então isso já vai te moldando, tipo, não gostaram dessa, vamos de novo. Eu lembro de apresentar a peça para o meu chefe e ele falar, mas isso era muito legal, olha só, ele não falava assim, não gostei, ele falava, dá para melhorar. Aí eu voltava para a mesa, pensava, ia de novo ele, dá para melhorar mais um pouquinho. Eu voltava, pensava de novo, aí eu botava ele, apertava a minha mão. Aí o pessoal dizia, quando ele aperta a mão é porque ele gostou muito. Então, tipo assim, eu fui sendo treinada. E dessa parte de não desistir e dos altos e baixos do empreendedorismo, além desse mundo da moda ser muito competitivo e isso já te treinar, a parte de não desistir, eu também ouvi uma vez, acho que foi um chefe meu que falou isso, quando tu vai fazer uma coleção, depois vem a próxima. Então, tu fez a coleção, vendeu. É verdade. Agora, beleza, galera? Começa tudo de novo. Tu vai ter que ser melhor. Entende? O difícil não é chegar no topo, é se manter no topo. Então, é isso que eu acho que a galera se ilude muito quando começa a empreender. Eu vou montar a minha marca, a minha empresa, e vai dar certo. E, agora eu posso relaxar aqui, minha empresa deu certo. E não, gente. Não. Amanhã é tudo de novo. E no próximo semestre é tudo de novo. Nunca vai estar 100%. Né? Mas essa é uma característica que a gente, enquanto empreendedor, e tu com a Fiverr, enfim, isso aí eu acho que tem que ser algo natural da pessoa. Não dá para... Se você não tem esse perfil, não entra nesse mercado. Que é de gostar de... Eu vou melhorar. De resolver problema. Gosta de resolver problema e superar. Então, são duas coisas que tu tem que ser muito fascinado em resolver problema e superar. Sim. E a consultoria é o dia inteiro, toda cliente, eu vou resolver problema e eu tenho que superar as expectativas. Isso. E não levar uma coisa que eu sempre falo, né? Acho que eu até fiz um post sobre isso esses dias. Não levar as coisas para o pessoal. Porque, às vezes, tu vai apresentar, no caso da tua empresa, dos teus trabalhos antigos, né? Tu vai apresentar uma peça para o teu chefe, ele vai falar, não, dá para melhorar. E tu não pode levar aquilo ali para o pessoal. Tu não pode achar que ele está falando aquilo ali porque é tu, ou porque ele não gosta de ti, ou porque ele estava num dia ruim. Tu tem que pensar com a visão do mercado, da empresa, da proposta, daquela campanha que vocês estão querendo fazer, enfim. E como empreendedor também, tu vai montar um look maravilhoso para ela, ela vai falar, não gostei. Não dá para levar para o pessoal. É a pessoa, é o estilo dela, né? Então não tem como a gente... Isso acontece. Aí é como tu se comporta nesse momento é que define ali o teu sucesso ou não. Porque ontem, por exemplo, estava fazendo uma mala de viagem e a gente montou um look e ela falou, não gostei. Tudo bem, a gente fez lá 18 looks, ela gostou de 17. Esse único ela não gostou. Se eu me apegar... E pode ter sido assim, o look que tu achou mais incrível de todos. Ou não, também. E aí ela só realmente me trouxe a consciência de, esse realmente não ficou muito bom, vamos melhorar. E tá tudo bem. Vamos resolver, gente. Sim. E falando dessa coisa de estilo, né? Como tu acha que tu tem um estilo, como tu falou, então tu sempre teve essa influência do street, do teu estilo mesmo, de mesclar uma t-shirt, um moletom, um tênis, etc. Tu acha que isso também atrai o estilo de cliente que tu tem? Atrai. Tem dois lados. Às vezes vem uma cliente muito tradicional e eu penso assim, mas, gente, será que ela olhou o meu Instagram? Será que ela... Porque, assim, a pessoa sabe que eu não vou fazer com ela uma construção de estilo baseado no meu gosto. É 100% no gosto dela. Isso é uma confusão que as pessoas também têm. Mas, assim como todo profissional que a gente escolhe, a gente escolheu por algum motivo e muitas vezes é por... como é que é a palavra? Afinidade? Por uma afinidade, percebi alguma coisa ali naquela pessoa que me conquistou e eu vou escolher essa pessoa. E aí, quando vem um cliente muito tradicional, eu penso assim, né? Meu Deus, o que eu consegui transmitir para ela que ela me escolheu? Porque ou ela está querendo ser menos tradicional, ou ela conseguiu, e isso é um feedback que eu já tive, de que eu consigo passar muita credibilidade ali na minha construção de imagem, nas redes e tal. Mas, em geral, a galera... Em geral, assim...
Gosto de tênis, gosto de alfaiataria com tênis, Sim. gosto de camiseta, gosto muito de conforto. Quero estar bem vestida e confortável, é uma coisa que eu escuto muito, assim. Acho que, em geral, quase todo mundo quer conforto e estilo ao mesmo tempo. Mas eu sei que tem outras consultoras que não trazem tanto conforto. E aí acaba atendendo uma cliente, né, que gosta mesmo de saltão e tal. Amo, acho lindo o salto. Acho que tem momentos que a gente tem que usar salto. Mas a gente consegue sim adaptar. E o meu desafio do meu trabalho hoje é muito isso: é conseguir fazer o look funcionar na vida da pessoa. Na E eu realidade acho que dela, eu né? consigo fazer isso na minha realidade, porque quando eu vou para o shopping com o cliente, eu quero, olha só, pensando nas estratégias do look. Eu gosto de estar bem vestida porque, óbvio, eu quero honrar a minha cliente e eu quero chegar nas lojas e eu estou me apresentando. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero causar mais que minha cliente, entende? Eu não posso ser o centro das atenções e ela ficar apagadinha. Ela é a estrela do dia. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso de conforto. Porque eu vou passar o dia inteiro batendo perna com ela, provando roupa. E tu não pode também de qualquer Eu jeito, não posso de né? qualquer jeito. Então, assim, é muito de pensar nisso tudo. E isso acaba... e eu acabo mostrando isso. Então, as pessoas conseguem perceber, poxa, ela estava legal, ela estava com o que eu gostaria de usar e que está confortável. E eu preciso disso na minha vida. Então, sim, acaba atraindo muitas pessoas pelo meu Sim. estilo, assim. Eu acho que como tudo na vida, né? Porque a gente busca, hoje em dia, principalmente com o Instagram, que a gente consegue consumir o profissional antes de contratar ele, a gente busca muito essa identificação. E essa identificação pode ser por um estilo que eu tenho ou por um estilo que eu quero ter. Então, às vezes, é isso também. As pessoas talvez te buscam porque elas sabem que tu consegue fazer um look com tênis, ficar estiloso, ficar elegante, não parecer muito jovem, mas também não parecer deixar a pessoa muito mais velha do que ela é. Então, essa é a tua, na minha visão, né, como marqueteira, essa é a tua identidade de marca. E é isso que faz a gente escolher entre a Vivi Reis ou outra... Olha, a gente vai aprendendo, a gente já vai tendo... entre outra consultora que às vezes tem um estilo mais clássico que é lindo, que é maravilhoso, mas não funciona para mim, para minha realidade, né? Pro estilo que eu quero ter ou pro estilo que eu tenho. Então, a internet ajuda muito nisso, né? E falando em internet, eu sei que tu comentou que tem um principal desafio hoje como empreendedora, né? Além de atender a cliente, é produzir conteúdo. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho mais sobre isso. A gente pode comparar isso com a questão do treino, né? Ou a constância. Eu acho que todo mundo que é prestador de serviço, né, que é eu empresa, eu não vendo um produto. Também não posso falar, porque às vezes quem vende produto pode ter o mesmo desafio que eu. Mas eu fico muitas horas em atendimento. E pode ser que eu estou dando uma desculpinha? Pode ser. A gente tem que fazer uma avaliação. Já tem uma solução para isso. Sabe, não pode fazer uma análise aqui. Mas, por eu ficar muito tempo em atendimento, e graças a Deus sou uma pessoa focada, eu sou aquela pessoa que entra no atendimento, não fica olhando o celular o tempo todo, até porque eu acho isso um saco quando fazem comigo. Então, eu gosto que a pessoa entenda e perceba que eu estou 100% com ela. Aquele meu tempo é dela, 100%. Então, eu acabo eu esqueço de fazer... Às vezes, cara, era só fazer uma fotinho da cama, às vezes era só gravar um oi, gente, estou aqui fazendo uma... Eu estou me esforçando. Quem me acompanha sabe que eu estou me esforçando. Sim. Mas esqueço, às vezes eu estou saindo de casa e eu esqueço de fazer uma foto do look. Então, a produção de conteúdo, ela ainda não é tão natural para mim. Eu sou natural no sentido de não tenho problema de pegar a câmera, de falar, de fazer foto. Isso não é um problema. Mas talvez eu me cobro muito de querer um conteúdo muito profundo, muito legal. Acho que os stories vai melhor, mas quando é feed, eu travo muito. Porque eu quero aquela foto, eu quero aquela construção de linha de raciocínio, eu quero uma coisa mais profunda, eu quero realmente que a pessoa entre e ela aprenda alguma coisa, não é só um conteúdo solto, sabe? Ai, cara, Mas aí o conteúdo é a mesma coisa do estilo. Não dá pra gente falar não dá pra chegar pra cliente e falar assim, ó, vai vestir terno e salto alto todos os dias, porque aquela cliente tem filho, porque às vezes ela trabalha indo para cima e para baixo, ela não vai conseguir. O conteúdo também, o conteúdo ele não existe. Virou uma chave na minha cabeça agora. Virou para o outro lado, né? Não existe uma fórmula mágica. A única fórmula que existe é que tu precisa
A única E é o que orientação é que tu funciona. precisa fazer, mas tu precisa entender o que funciona para a tua realidade. E aí vem uma outra coisa, né? Que ou a rede social hoje, falando tanto do Instagram quanto do TikTok, já não é mais aquela coisa toda polida, linda e maravilhosa que a gente via há Mas como é que 5 a anos gente atrás. faz? A gente aprendeu assim. Sim, mas Aí a aí gente é uma quer mudança perfeição. de mentalidade. Sim. Então, hoje a gente vê que os conteúdos, os perfis que mais engajam são pessoas que parecem, nem sempre assim, mas parece que ela pegou a câmera dela, gravou o conteúdo ali e postou. Às vezes não é. Às vezes aquela pessoa tem uma equipe, tem uma agência, tem alguém que está ali pegando aquele conteúdo e deixando ele parecer mais orgânico, mais, entre aspas, amador. Sim. Porque é isso que funciona na rede social hoje. A gente não quer mais ver aquela coisa propaganda montada, a pessoa numa superprodução todos os dias. A produção ela é muito válida. Ela precisa existir. Sim. Mas no dia a dia, o que tu vai conseguir fazer não é essa produção, é o teu conteúdo que tu falou, é o story. E esse story a gente consegue, com 100% das vezes, adaptar para o conteúdo do feed. Então, eu acho que é encontrar o teu estilo. Sim, acho que tu fez de uma conteúdo. comparação maravilhosa, porque é isso, não adianta eu sofrer por aquilo que eu não consigo Exato. manter, bancar. Às vezes a gente fica assim, eu preciso fazer um post lindo, abrir o Canva e botar, fazer uma arte daquele jeito, e tu perde um dia para fazer aquilo. E não faz. É isso aí, eu não faço. E quando tu vê, passaram assim meses e tu não posta um conteúdo. E eu perdi o time de postar. Eu tinha assim 2 planejamentos de conteúdo que eu só ia. Eu uso um aplicativo para organizar, né? Daí eu só ia arrastando tem até ele. isso? Aí eu só ia arrastando ele para cima, tipo, agora não vai dar, vai mais para cima. E aí passou o time, porque moda tem isso, né? Tipo, eu ia falar sobre peças essenciais de inverno. E o inverno foi embora, gente. Não faz mais sentido postar. Então, alô, Viviane, você perdeu. Fora as tendências, né? Tipo, apareceu o Quantas tênisinho de vezes? salto de novo. Ai, senhor. E aí, se tu deixar passar, literalmente Exato. Eu acho passou. que realmente, não à toa a gente está no dia falando sobre que, né? Acredito muito que eu tinha que ouvir isso hoje. Então, já vou sair daqui com uma chavezinha, viu? É isso que eu falo. Quando eu tô contigo, a gente vai conversar e alguma coisa eu vou aprender. E muito legal falar isso, que é eu sou uma pessoa que escuto o que as pessoas falam para mim, mas não quer dizer que tudo eu vou aceitar. E, tipo, tu é uma das poucas pessoas que, se tu falar, pode ter certeza que hoje eu vou passar o dia inteiro refletindo sobre isso. Eu vou passar sábado, domingo. Toda vez que eu for produzir um conteúdo agora, vai vir a tua voz. Lembra assim. de mim. Eu gosto quando as pessoas Só lembram faz, de mim. Viviane, assim. só faz. Não, mas eu entendo esse teu lado, porque quando se trata do meu conteúdo, eu também passo por essa mesma dor. Às vezes eu falo para cliente, eu também não gosto de gravar, mas a gente tem que fazer. Mas a gente é obrigada. E a gente tem que encontrar o que funciona para a gente. Né? Então, eu encontrei, estou encontrando, quando a gente fala da minha conta pessoal, né? O meu jeito de fazer conteúdo, que é totalmente diferente do jeito de fazer conteúdo que eu faço na minha empresa. E é isso, tem que entender também que, às vezes, muda o cenário, muda a plataforma, e a gente precisa se adequar também. Mas precisa encontrar esse teu jeito. E esse teu jeito é justamente o que as pessoas, com certeza, vão se identificar contigo. Às vezes, muito mais do que tu só parecer super produzida, com um conteúdo super filosófico, que a gente vai tirar uma super lição. Eu já tive vários feedbacks disso, assim. Eu sei que as pessoas gostam muito mais de mim num vídeo. Acho que todo mundo, mas assim, eu acho que eu vou muito bem no vídeo e bem no natural. Então, acho que é uma ferramenta que eu uso muito pouco. É um desafio para mim, é uma coisa que me cobra, assim, poxa, Viviane, o que custa acordar, abrir a câmera e falar? Fala com as pessoas, fala isso, vai, fala. Mas eu fico jogando, isso é muito bobo, isso não precisa, ninguém vai querer saber disso. Já gravei, apaguei tudo. Quem nunca pensou isso, né? Ai, cara, que desafio, meu Deus. E aí, eu queria que tu contasse também se existe, assim, alguma experiência dentro de toda essa tua jornada que tu pensou assim, cara, isso foi muito ousado o que eu fiz? Uma experiência muito ousada? Eu acho... Eu não lembro de um... São várias ousadias, né? Eu acho que é isso, sabe? Eu sou uma pessoa... Eu posso me considerar uma pessoa ousada. Eu sou corajosa. E eu assumo, assim, sabe? E eu estou sempre experimentando coisas novas. Eu estou sempre vamos fazer um vídeo diferentão. E eu proponho muito isso para os clientes também. Tem uma parte do meu trabalho que eu faço junto com meu marido é fotógrafo. E a gente faz esse trabalho de posicionamento de imagem para clientes. Então, eu entro com a parte de estratégia de imagem
e ele, claro, com a arte da fotografia. Mas eu sempre tento pensar em algo junto. Eu ainda falei ali, eu sou produtora também, às vezes, porque eu tenho feito com muito mais recorrência isso e, às vezes, até projetos maiores. Então, eu sou a pessoa que começa a pensar como é que vai ser essa foto, onde que vai ser, de que jeito vai ser. É um lugar claro, é um lugar escuro, é estúdio, é frio, é sério, enfim. E aí, nessa parte de pensar e construir... E eu perdi o fio da meada, da tua pergunta. Eu te perguntei de um momento que tu Tá, considera que isso. foi ousada. Eu tô sempre ousando e inovando e testando. Então, até na história da produção de conteúdo, eu acho que eu já testei tanta coisa que, sim, eu já melhorei horrores. E eu já descobri muito mais aquilo que funciona para mim. O No Closet é isso também. Eu criei agora um ambiente que eu só sento, Sim, que é abro a super janela, legal. acendo um ring light que já está do lado, boto a câmera e falo. Viviane, não precisa dificultar, não precisa de muito. É isso. Tô aqui me maquiando, tô aqui escolhendo uma roupa, liga a câmera e fala com elas. Porque é ali o meu trabalho, né? É dentro do closet, é na hora de escolher a roupa, é o que eu vou usar. Mas essa de inovar... Tem muito, assim, quando eu comecei o Bazar, foi super inovador, deu super certo, eu não achei que fosse dar tão certo. A gente já fez 7 edições, deu super certo. Às vezes eu faço um vídeo que eu acho que vai ser diferentão e que pode ser meio estranho, e dá super certo. Então, não sei, assim, não sei se tu lembra também de alguma coisa que eu já tenha Então, eu feito. acho que tu se considera assim, uma pessoa que faz vários passos Faço. ousados ao longo da... Faço e testo. Porque, na verdade, é isso, né? Até pra gente se manter hoje em dia competitivo no mercado, a gente precisa dessa ousadia, né? Então, eu às acho que vezes tem toda a minha um história momento veio com super ousadia. ousado, que talvez foi lá quando tu decidiu sair do CLT Com e certeza. empreender, pré-pandemia, né? Inclusive. Pré-pandemia. Imagina as pessoas dentro de casa vestindo moletom e tu tendo que vender teu trabalho, né? Gente, sufoco. Então, isso foi ousado, mas no dia a dia a gente faz várias coisas vários micropassos que são ousados, né? E a ousadia também depende muito do ponto de vista. Às vezes, para alguém, aquilo ali é super ousado e para uma outra pessoa, ela já fez aquilo ali. Com Ela já sabe que certeza. tu vai dar conta, que tu vai superar. O próprio look das pessoas, assim. Às vezes, para mim, aquilo é super normal e para a pessoa aquilo é muito demais. Sim, é verdade. E que conselho, assim, para a gente finalizar o nosso papo, porque se deixar a gente vai ficar falar aqui por horas. falando muito. Que conselho que tu daria para alguém que trabalha com moda, ou quer trabalhar com moda, quer trabalhar com consultoria, quer conquistar clientes? O que tu acha que essa pessoa precisa ter, precisa fazer para conseguir fazer essa transição de carreira? Eu acho que a galera acaba achando que é muito glamuroso ou que é muito... eu gosto de me vestir bem, vou fazer consultoria. Acho que ponto 1 de fazer uma consultoria é gostar de pessoas. Se você não gosta de lidar com pessoas, não vem para esse mundo. Aí você pode, talvez, ir para dentro de uma fábrica, trabalhar na criação de um produto, que você não vai lidar. Eu acho que eu sou paciente e muito interessada pela vida do outro. Então, tem que ter uma escuta muito ativa. Então, assim, Tu entra na intimidade da pessoa, eu entro na intimidade da pessoa. Eu sou obrigada a fazer perguntas provocativas para tirar algumas respostas que eu preciso para poder desenvolver um bom trabalho. Eu preciso ganhar a confiança dessa pessoa, então a empatia, tudo isso, ele é muito importante. Eu acho que não muitas, mas assim, né, não tenho esse dado, mas algumas pessoas que já vieram conversar comigo, eu entrei, mas não estou conseguindo vender, não estou conseguindo conquistar cliente, não, claro, tem muitos fatores, mas é lembrar que a consultoria não é sobre a Vivi. É sobre o meu cliente, é sobre a pessoa. Eu preciso produzir conteúdo que responda às dúvidas e às dores da pessoa. Eu vou trabalhar para fazer a pessoa ser estrela. Então, não é só porque você gosta de se vestir, você tem que gostar. E tem que ser uma pessoa bem organizada, tá? Se você não for organizada, olha, vai embolar tudo, não vai dar certo. Tem que organizar a vida da pessoa, tem que organizar a tua empresa, tem que organizar o teu horário, você vai ser autônoma. Então, tem que ter muita organização e ter muita empatia. Sim, com certeza. Bom, adorei a nossa conversa. Eu também. A gente não pode falar por mais mais ficar 2 aqui horas. falando por 2 horas. A gente pode. ficaria, teria assunto para tudo isso. Então, obrigada por ter topado esse desafio. Eu amei. Eu acho que Fiquei bem confortável. A gente, no futuro, pode fazer mais um entrando em outras áreas. Falar de imagem, posicionamento, como a roupa influencia no posicionamento. A gente já falou bastante sobre isso no off, né? A gente pode trazer isso para um episódio. Pode. Vamos falar dos looks da Sabrina. Vamos, também. Obrigada, Tassá. Obrigada pela também. oportunidade. Fiquei super feliz de te ter aqui hoje. Obrigada.